Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia sobre tudo que tá rolando no Vasco nesse sábado. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Agradecer a milhares de mensagens que eu recebi aí, parabenizando pelo canal ter chegado ou passado dos 90 mil inscritos. Na correria acabei não falando, então agradecimento a todos aí pelo carinho, né, e pelo apoio, a força que dão ao canal. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado, futebol rolando na tela. Hoje tem Portugal e Bósnia-Herzegovina. As odds estão bem amassadas para esse jogo, mas tem vitória de Portugal no primeiro tempo, tá pagando 1,58. 1,58 na vitória do primeiro tempo, 2,81 no empate, 10,80 na vitória da Bósnia no primeiro tempo. Então só pra você ficar de olho aí, que pode ser que Portugal consiga essa vitória no primeiro tempo. Tá? O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clica, vai abrir uma janelinha, coloca lá o código promocional do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar na 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado, em 2023. Eu vou começar com uma informação do jornalista do Lance, lá o Joel Silva, né, sobre a folha salarial do Vasco, né? Ele afirma que a folha salarial do Vasco hoje é de cerca de 8 milhões de reais e que pode chegar, depois das contratações na próxima janela, no mês que vem, a 10 milhões de reais a folha salarial, né? E para mim, eu já falei sobre isso aqui, a folha salarial, ela tá ligada diretamente a pretensões dos times nos campeonatos ou na temporada. Times com folha salarial ali, as maiores, e com gestão profissional, sendo cirúrgico no mercado, conseguem sim um desempenho, conseguem estar disputando nas cabeças ou brigando por título, né? Agora, não é só folha salarial, como eu falei, além da folha salarial, tem que ter competência para ir ao mercado. Eu vou dar um exemplo, o Vasco fica se gabando que gastou mais de 100 mil reais em contratações, agora estão falando que uma folha, porque a folha do Vasco, antes de cair, era de cerca de 6 milhões de reais. Caiu para a segunda divisão, foi para 4 milhões de reais. Mesmo tendo a maior folha salarial, passou um dobrado, repetiu uma segunda divisão, mas isso aí a gente sabe que foi tudo de propósito, né? Folha de 4 milhões na Série B, volta agora para uma folha de 8 milhões, supera a que tinha, e com a previsão de chegar a 10 milhões, né? Mas, se não for bem gasto, não adianta. Vou dar um exemplo aqui, uma notícia que saiu no Papo da Colina, o zagueiro Bambu pode ter feito seu último jogo pelo Vasco, aquela partida, a derrota contra o Internacional, né? O jogador bastante contestado em uma defesa que toma gols em todas as partidas. Mesmo com o contrato até o final do ano, parece que o Vasco deve devolver o Bambu ao Nice da França. Um detalhe, 400 mil reais de salário é o que dizem que ele recebe no Vasco. Então adiantou aumentar, onerar a folha salarial com esse tipo de contratação? Os jogadores que vieram do Santos, a mesma coisa. O jogador que veio do Bahia, a mesma coisa. É um monte de contratação que fizeram. Quanta gente vai nas redes sociais questionar essas contratações que são aposta, que são refúgio, tem um monte de torcedor pela saco que vai lá, porra, tu reclama demais, pô, deixa os caras chegar e jogar para depois reclamar. Você não entende que você tem que questionar o processo que tá errado, né? Não adianta ficar trazendo um monte de aposta ou refúgio, tem que trazer jogadores para resolver, jogadores para vir para ser titular. Enquanto tiver trazendo esse tipo de contratação, vai ser isso, 16, 18 para 1 ou 2 dar certo, ou darem certo, né? Então tá aí a situação do Bambu, que pode estar saindo do Vasco, assim como os jogadores do Santos, que nem estão sendo utilizados. E aí eu vi um site chamado Minha Torcida, né? Até o cara que escreve ou fala no site, é estudante de jornalismo, Otávio Silva, ele fez um levantamento dos times da Série A e folha salarial.
Para você ter uma ideia, o Urubu é a maior folha salarial, 40 milhões de reais por mês, cerca, né, de 40 milhões de reais. O Palmeiras, cerca de 32 milhões de reais por mês. O Corinthians, cerca de 23 milhões de reais por mês. O Galo, cerca de 20 milhões. O Santos, cerca de 14 milhões. E o sexto é o São Paulo, cerca de 9 milhões de reais por mês, a folha salarial aí, quase na casa dos 10 milhões. Então tá aí, folha salarial com competência na hora de contratar, boa gestão, faz sim o clube disputar, né, o clube brigar por coisas maiores, né, vaga em Libertadores, títulos em campeonato, principalmente mata-mata, como é a Copa do Brasil, a Sul-Americana, enfim. Então tá aí a informação do Joel Silva e a informação do Papo da Colina sobre uma eminente saída do jogador Bambu, né, a volta dos que não foram. Para finalizar o vídeo, eu quero fazer um comentário sobre um vídeo que eu botei o trecho dele lá no Instagram. Eu não vou colocar ele aqui não, porque é de um outro canal. Tá lá no Instagram, tá lá no Instagram, um corte que tá rolando aí, lá do Atenção Vascaínos. O que acontece? O Flávio Dias tá batendo um papo ali e traz uma mensagem de um cara que é da organizada, eu acho que é um dos líderes, o Fabinho, líderes da Força Jovem. E ali o Fabinho tá fazendo as suas lamentações no canal, tipo falando que a torcida foi enganada, né, que foram usados, falando em promessas não cumpridas, de eleições inclusive, de pedindo a saída do Luiz Melo, falando que São Januário e a base do Vasco está abandonada, criticando as contratações, que ele chamou de pífias, né, falando do Barbieri, que não serve para o Vasco, o que o Abel Braga está fazendo no Vasco e questionando o contrato obscuro que fizeram com a venda do Vasco para 777 Partings. Tudo bem, é o que eu falo aqui, ó, desde lá de trás. A gente questiona isso aqui, desde quando a torcida tava lá gritando que a 77 tinha dinheiro pra caralho, a gente tava aqui batendo de frente com esse sistema podre aí. Eu só não entendo, e aí tá lá na publicação, lá no Instagram, quero que vocês vão lá ver, comentar, deixa a mensagem de vocês. Eu não entendo o porquê o cara da organizada, ele vai fazer esses questionamentos justo no canal que defendeu tudo isso. Justo no canal que levantou a bandeira da venda do Vasco para 777 e que não tinha que olhar o contrato e que o mulambo que estava lá na Câmara dos Deputados ou não sei da onde, querendo que abrisse contrato, estava trabalhando contra o Vasco, né? E que a gente tinha que respeitar os processos dentro do clube, que agora tinha uma gestão profissional, que defendeu a permanência do Luiz Melo, que defendeu a contratação do Paulo Brax, né, que fez parte, inclusive, e que defendeu todas as contratações do futebol do Vasco, defendeu toda essa patifaria, levava o Osório diariamente, seu Carlos Fonseca, Duque Estrada, todos eles para falar das maravilhas que seria vender o Vasco para 777, aí o cara da organizada vai justamente nesse canal para fazer as críticas que a gente tem feito, mesmo com eles nos criticando, dizendo que as nossas críticas, elas eram com viés político. Um cara de organizada vir no meu canal, vir lá no canal do Carlinhos, do, sei lá, do Careca, do Laureano, qualquer canal que lutou contra isso, para desabafar, para falar, vocês estavam certo, é isso mesmo, fizeram sacanagem com o Vasco, beleza. Agora aí no canal que fez parte de tudo isso, aí não, parece que tá parecendo um negócio orquestrado, né, entre organizadas, entre lá o canal do Flávio Dias, entre gestores, que ninguém cita o nome do Osório, cadê o Osório que tava prometendo um céu de brigadeiro para os vascaínos, com um contrato que colocava o Vasco na disputa de títulos de Libertadores, Brasileiro e Mundial? Ninguém cita o nome do Osório, ninguém cita o nome do Duque Estrada, ninguém cita o nome do Carlos Fonseca, ninguém cita o nome de ninguém que participou dessa parada aí, né? Então fica muito estranho, fica parecendo uma parada orquestrada só para derrubar o senhor Luiz Melo. O foco é o Luiz Melo, que não deveria estar ali, que eu lutei para que ele não entrasse. Né? Agora só querem tirar o Luiz Melo, o resto tá certo, né? Então tá lá no Instagram, vai lá e deixa a sua opinião, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.